E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui é o professor José Augusto, tá? Nós professor de Química e a gente vai estar tratando de um assunto muito importante para o Enem, tá? Para o Enem, para os vestibulares, tá? Que é a isomeria. Mas hoje nós vamos focar, né? Ó, na isomeria constitucional. Próxima aula nós vamos estar falando da estereoisomeria, tá certo? Então vamos lá. Isomeria constitucional, que é também chamada de isomeria plana, tá? Vamos lá. Ora, isomeria é um fenômeno no qual dois ou mais compostos diferentes apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais, tá? Professor, não entendi esse negócio de mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. Como é que é isso, ó? Vamos ver aqui, ó. Olha só. Amor, Roma, Mora, Omar, Ramo. Me diga aí se não tem as mesmas letras. Tem as mesmas letras, mas quando a gente troca a ordem, a organização, a sequência de letras, a gente gera outras palavras com outros significados, certo? Então, isomeria é mais ou menos isso. Nós vamos usar vai ter a mesma fórmula molecular, ou seja, os mesmos átomos, a mesma quantidade de átomos ali vai formar substâncias diferentes. Vamos ver logo um exemplo aqui para ficar mais claro. Esse aqui é o C4H10. Eu quero que vocês se atentem ali, ó. Isso aqui é a fórmula molecular. Para aí, deixa eu voltar aqui para riscar, certo? Ó. Isso aqui, ó, é a fórmula molecular, tá? Fórmula molecular, essa fórmula reduzida que você conta o número de carbonos e o número de átomos de hidrogênio e coloca em sequência numa forma bem reduzida, tá? Então, olha, por que é C4H10 esse composto aqui, ó, metilpropano? Olha só, tem quantos C? 2, ó. 2, 3, 4 carbonos. Então, por isso que é C4. E H10, ó, tem 3, 6, 9, 10 hidrogênio, 10H, ó, C4H10. Por isso que a fórmula, ó, essa fórmula aqui, ó, é a fórmula estrutural, tá? Fórmula estrutural é essa fórmula que mostra todos os átomos, né, as ligações. E essa aqui é a fórmula molecular, ó, que é a fórmula que só mostra a fórmula mais reduzida, tá certo? Então aqui, ó, nós temos o metilpropano. Professor, o que tem a ver o metilpropano com o butano? Olha só. Esse aqui, a fórmula molecular dele é C4H10. Essa aqui é a fórmula molecular. E o butano, que é o gás de cozinha, o composto principal, o componente principal do gás de cozinha. Olha só, tem 2, 3, 4 carbonos, C4. E quantos hidrogênios? Ó, 3, 6, 10. Então, C4H10. Opa, quer dizer que os dois têm a mesma fórmula molecular. Se os dois têm a mesma fórmula molecular, o metilpropano e o butano são isômeros. Isômeros, tá? Certo? Ó, eles são isômeros. Mas eles são isômeros o quê? Isômeros, no caso aqui, é o tipo de isomeria constitucional, isomeria plana de cadeia, porque um tem a cadeia normal, opa, essa aqui tem a cadeia ramificada, certo? Ó, ramificada. E esse aqui, ó, tem a cadeia normal, o butano. Como assim ramificado e normal? Olha, eu já falei disso, mas vamos lá. Gente, olha, quando a cadeia tiver mais de duas pontas que tem carbono, certo? Ó, essa cadeia aqui do metilpropano tem 3 pontas com carbono. E quando isso acontece, 3 pontas com carbono, a cadeia é ramificada. Essa cadeia aqui, ó, essa outra, deixa eu pegar a borrachinha aqui. Essa outra cadeia bem aqui, ó.
essa cadeia aqui do butano, só vai ter, gente, olha só, duas pontas com carbono, ó. Se só tem duas pontas com carbono, então é uma cadeia normal, tá certo? Ó? Beleza. Então, a gente tem que lembrar sempre disso, viu? Essas classificações, quem ainda não viu, tem vídeos anteriores lá no canal, tá? Pode estar consultando, assistindo novamente esses vídeos para poder estar tirando essas dúvidas aí, tá? E olha, como é esse composto assim, a fórmula mesmo mais próxima da real dele, certo? Ó, essa aqui, ó. Essa aqui que, ó, nós podemos perceber, ó, esse aqui é o metilpropano. Aqui nós temos, se tiver um carbono, ó, carbono terciário, o que é carbono terciário? É um carbono que é ligado a três carbonos, ó, ligado a 1, a 2, a 3, ó. Se tiver carbono terciário ou quaternário, você pode dizer que a cadeia é ramificada, certo? E aqui, ó, só tem carbono primário e secundário. Gente, é o seguinte. Então, recapitulando. Por que esses compostos, o metilpropano e o butano, são isômeros? Porque eles têm a mesma fórmula molecular, tá? Mas, professor, e o metilpropano e o butano, eles são os mesmos compostos? Não. Eles têm a mesma fórmula molecular, mas eles são compostos diferentes, certo? O butano tem suas propriedades, serve para tem as suas utilidades, certo? Aplicação no cotidiano. Já o metilpropano tem outras propriedades, tem outro ponto de fusão, ponto de ebulição, às vezes um isômero é de uma cor, o isômero é de outra, um é líquido, o outro é gasoso, ou seja, são substâncias diferentes, tá? Porém, eles têm a mesma forma molecular, certo? E devido a isso, eles são isômeros, tá? Isso é a isomeria. Compostos têm a mesma forma molecular, mas tem diferenças na estrutura, na função, etc e tal. Nós vamos agora ver nos próximos slides os tipos de isomeria plana, tá? Então vamos aqui para a primeira. Olha aqui, ó. Antes disso, a isomeria plana ela pode ser isomeria de função, isomeria estrutural, ó, pode ser de função, pode ser estrutural, pode ser isomeria de posição ou tautomeria, tá? Então, a isomeria plana pode ser de 4 tipos, tá? Ela pode, os compostos podem ser isômeros entre si de função, de estrutura, de posição ou tautomeria. Vamos lá. Isomeria de função. O primeiro grupo que a gente vai ver aqui, ó, é a isomeria que ocorre entre éter e álcool, tá? Ó, éter e álcool. O éter, os éteres e o álcool, eles são isômeros, ó. Esse aqui, por exemplo, ó, esse composto, C2H6O. Olha só. Esse aqui, o metoximetano, né? O metoximetano, que é um éter, tá? Éter é composto que tem um heteroátomo oxigênio, certo? Ó. Heteroátomo oxigênio entre dois carbonos, né? Aqui, ó. Vai ser éter. Então, esse aqui é um éter, certo? Que é o metoximetano. E esse aqui é um álcool, que é esse aqui é um álcool, que é o etanol, né? Esse aqui é o éter, certo? Que é o metoximetano. Então, vamos observar uma coisa. Por que eles são isômeros? Por quê, professor? Olha, vamos lá, vamos contar aqui. Quantos carbonos tem aqui no metoximetano? 1, 2. Por isso que é C2. Tem 6 hidrogênios? Tem, ó. 3, 6. H6 e um oxigênio. Beleza, essa é a fórmula molecular do metoximetano, que é um éter. Agora, o etanol, né, a cachaça, a pinga, né, manguaça, mer, né? Olha só. Aqui, vamos ver se tem essa mesma forma molecular. Se tiver, será usando, ó. 1, 2 carbonos, né?
Tem 2 carbonos aqui. Aí hidrogênios, ó, 3, 2 dá 5, mais 1, 6. H6 e um oxigênio, ó. Então, se esses compostos têm a mesma fórmula molecular, eles são isômeros. Mas só que a gente tem que lembrar sempre que eles são compostos diferentes. Se você tomar um copo de metoximetano, meu amigo, pode encomendar o caixão. Já era, vai morrer, né? Se não morrer, chega perto. Agora o etanol não, o nego toma, que, né? Até exagera, mas tá vivinho aí. Os pinguços que estão aí para provar. Então, qual o próximo tipo de isomeria de função? A isomeria de função é entre o tio éter e o tio álcool. Professor, o que é esse tal de tio éter e tio álcool? Olha, tio, quando vocês olharem tio quer dizer o quê? Tio quer dizer enxofre, tá? Ó, tio é o prefixo para enxofre, tá? Então, se é o tio álcool, é um álcool, né? Entre aspas, que não é álcool, com enxofre, tá? Na verdade é tio álcool, tá? No lugar do oxigênio vai ter enxofre. Então, o tio éter e o tio álcool, eles têm isomeria. Como é que é isso, professor? Olha só. Essas duas cadeias aqui têm a mesma fórmula molecular, mesmo sendo compostos diferentes. Mas eles são isômeros. Qual a diferença que tem entre eles? Eles têm a mesma fórmula molecular, mas eles têm o que? Diferentes funções. Um é tio éter, outro é tio álcool. Então, se eles têm diferentes funções, eles são isômeros de função, tá certo? Então, continuando nossa aula, agora vamos ver o próximo tipo de isomeria constitucional. Plana constitucional, tá? Olha, que é a isomeria que existe entre cetona e aldeído. Então, as cetonas e aldeídos que têm o mesmo número de carbonos, geralmente, elas vão ser isômeros de função. Como assim, pessoal? Essa aqui, qual é a fórmula da propanona, que é uma cetona? Ó, C3 tem 3 hidrogênios, 3 carbonos, né? E quantos hidrogênios? 6 hidrogênios, um oxigênio, ó, certo? Então, C3H6O. Isso é a fórmula da cetona. Fórmula estrutural, aqui, ó. Fórmula estrutural. E aqui a fórmula molecular, tá? Mas o que é a propanona, né? A acetona lá que o pessoal usa na unha para remover esmalte, tem a ver com esse aqui, que é o propanal. Vamos ver qual a fórmula molecular dele. Tem quantos carbonos? 3. 3 carbonos, ó, C3. Quantos hidrogênios? 3, 6, ó. H6 e um oxigênio. Então, a fórmula molecular do propanal, que é um aldeído, é C3H6O. Se eles têm a mesma fórmula molecular, então quer dizer que esses dois aqui, ó, eles são compostos isômeros, tá? Então eles têm isomeria plana de função, tá? Então propanona é isômero plano de função do propanal. Propanona e propanal são isômeros, tem isomeria entre eles, isomeria de função, tá? Lembrando que a propanona é um composto diferente, tá? Do propanal. Eles são compostos diferentes. O que eles têm de igual? A fórmula molecular. Se eles são compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular, mas eles são diferentes em que? Na função. Um é cetona, o outro é aldeído. Então, por isso que eles são isômeros de função. Mesma fórmula molecular e diferentes funções químicas, então, isomeria de função, tá? Agora, outro tipo de isomeria de função aqui, ó. Olha, ocorre entre éster e ácido carboxílico.
Éster é todo composto que tem essa estrutura aqui, ó. Olha só. Carbonila ligada a um oxigênio, certo? Ó. Tiver esse grupo aqui, ó, vai ser da função éster, tá certo? Ó. Então, olha aí. Agora, se tiver dupla O, OH, vai ser da função aldeído, certo? Então, nós temos dois compostos aí, ó. Temos o metanoato de metila e o ácido etanóico. Os nomes deles são muito diferentes, né? Mas vamos ver aqui, ó. Qual a fórmula molecular do metanoato de metila? Tem quantos carbonos? 1, 2, C2. Quantos hidrogênios? 1 mais 3, 4. H4. E 2 oxigênios, ó. O2. Opa, então essa aqui é a fórmula molecular do metanoato de metila, que é um éster. E aqui, olha, vamos ver qual a fórmula molecular do ácido etanóico. Ó. Tem 2 carbonos, C2. Quantos hidrogênios? 4, H4. 2 oxigênios, O2. Ah, então essa aqui é a fórmula molecular também do ácido etanóico. Então, quando os compostos têm a mesma fórmula molecular, né, compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular, eles são isômeros, tá? Isômeros de função. Por que são isômeros de função? Porque é justamente no que eles são diferentes. Um é éster, o outro é ácido carboxílico, tá? Então, por isso que eles são isômeros de função, tá? Aqui, outro tipo de isomeria de função que é bem importante, ó, ocorre entre fenol, um álcool aromático e éter aromático, tá? Lembrando que os compostos aromáticos é que tem essa estrutura aqui, ó, que é o anel aromático. É um hexágono, né, com duplas ligações alternadas, tá? Essa estrutura é bem importante, vocês não podem esquecer, tá? Olha só. Pronto. Agora é o seguinte. Vamos ver aqui. Olha só. Quantos carbonos tem aí nessa cadeia aqui, nessa bem aqui, ó. Vamos fazer logo isso aqui. A fórmula molecular é essa aqui, ó. Será que é essa? Vamos ver quantos carbonos tem aqui, ó. Aqui, ó. Todo canto é um carbono, gente, ó. Todo canto. Todo canto aqui, ó, tem um carbono. Então, tem quantos carbonos aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, 6, 7. Tem 8 hidrogênios? Professor, só estou olhando 3 mais 1, 4. Mas, gente, olha, todo carbono tem que fazer 4 ligações. Então, esse carbono aqui, por exemplo, ó, esse aqui, ó, tem 1, 2, ó, 1, 2, 3 ligações, certo? Então, ele precisa ter 4 para estabilizar. Então, a gente aqui, ó, tem um hidrogênio que está escondido. Agora sim, ó. Então, esse aqui tem 4 ligações? Tem 1, 2, 3, 4. Esse carbono aqui, ó, 1, 2, 3. Opa, precisa de um hidrogênio para completar 4. Esse carbono aqui, ó, 1, 2, 3. Vai precisar de um hidrogênio para completar as 4. 1, 2, 3, ó. Precisa de um hidrogênio aqui também, certo? Esse aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 ligações tá ok. Então, são quantos hidrogênios aí? 1, 2, 3, 4, 5, 8, né? Ó, H8. Tem um oxigênio? Tem, ó, aqui, ó. Ó o oxigênio. Ah, então quer dizer que aquela fórmula ali, ó, é a fórmula molecular do metametilfenol, certo? Ó. Ah, então quer dizer que esse composto ali tem essa fórmula molecular mesmo, né? Beleza. Professor, mas quer dizer que se ele tiver a mesma, se os outros dois tiverem a mesma fórmula molecular dele, mesmo eles tendo funções diferentes, sendo compostos diferentes, eles vão ser isômeros, isso mesmo. Então, ó, é isso que nós vamos perceber agora. Aqui, ó, esse composto aqui vai ter
Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos, 6, 7. H8 é, ó, tem hidrogênio aqui, que a gente viu, ó. Hidrogênio aqui, aqui. Cada canto assim, ó, que não tem nada ligado, tem o hidrogênio para completar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 hidrogênio. Beleza, 8 hidrogênio. Bateu com a fórmula aqui. Um oxigênio. Isso mesmo. Então, quer dizer que essa fórmula molecular aqui é também do álcool benzílico. É do metametilfenol e é do álcool benzílico. Então, quer dizer que metametilfenol e álcool benzílico são isômeros. Isômeros de função. Tá certo? Ó. Tem isomeria de função. Esses dois aqui, ó. Tá? Esses dois têm isomeria de função. E esse aqui é isômero dele, será? Vamos contar aqui, ó. Tem hidrogênio aqui, aqui, aqui tem hidrogênio, aqui também, aqui. Vamos contar os carbonos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7. Quantos hidrogênios? 8, né? Ó, 5 aqui, mais 3 aqui, 8. E oxigênio? Só 1. Ah, então a fórmula bate, né? Então, se tem mesma fórmula molecular, quer dizer que esses aqui, eles são compostos isômeros de função. Então, gente, quer dizer que os três são isômeros de função entre si, tá? Os três, essas três cadeias aqui, são isômeros de função, tá? Olha só. Próximo. Aqui nós temos a fórmula molecular. Como é que é essa fórmula molecular que eu estava falando para vocês? Ó. Aqui nós temos, olha, o anel aromático, ó, 6 carbonos, ó. Tá vendo? Ó? 6 carbonos no anel, sempre, ó. E aqui eu tenho dupla ligação alternada, ó. Ligação dupla, ó. Ligação simples, dupla, simples, dupla, simples. Todo anel aromático vai ter que ter essas duplas ligações alternadas. Pode ter uma bolinha aqui no meio, ó, tá? E tirar isso aqui, ó, tá? Se tiver a bolinha, está representando que é um anel aromático, que tem as duplas ligações alternadas, tá certo? Ó? Então, fiquem ligados para essas formas de representação, tá certo? Então, olha, se vocês olharem nesse modelo, infelizmente na prova não vem, né, esse modelo aqui. Porque se viesse era mais fácil, né, de a gente saber quantos átomos tem. Mas pode ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, né? Ó, 7 carbonos. Ó os hidrogênios, bolinha branca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. 8 hidrogênios e um oxigênio, certo? Ó. Lembrando que, né, tem vários livros que esses modelos estão lá, certo? E você pode estar olhando, analisando, olhando esse vídeo depois para analisar essas outras estruturas aqui, tá certo? Fiquem à vontade para isso. Agora, isomeria estrutural. Isomeria estrutural é o seguinte, é quando ocorre quando a diferença está na cadeia. Bora imaginar, esse composto aqui tem uma cadeia ramificada. E esse aqui tem uma cadeia normal. Ramificada porque tem mais de 2 pontas. Aqui no caso tem 1, 2, 3 pontas. E normal porque só tem 2 pontas aqui, certo? Então, uma cadeia ramificada, a outra é normal. Quando isso acontece, né, se esses compostos tiverem a mesma forma molecular, eles vão ser isômeros de cadeia. Vão ter isomeria plana de cadeia, certo? Ó. E é o que acontece nesse caso aqui que a gente já analisou lá no comecinho da aula, tá? A gente vai contar aqui os carbonos e os hidrogênios e vai perceber que eles têm a mesma fórmula molecular. São compostos diferentes,
que tem a mesma fórmula molecular. Então são isômeros. Mas eles são diferentes em quê? Na estrutura, porque uma é cadeia ramificada, a outra é normal. Então eles têm isomeria estrutural, isomeria plana e estrutural, tá certo? Aqui nós temos a isomeria estrutural de cadeia, quando eu tenho um composto que tem cadeia heterogênea e outro que tem cadeia homogênea. Como assim, professor? Cadeia heterogênea é quando eu tenho um heteroátomo, um átomo diferente de carbono, no caso aqui o nitrogênio, entre carbonos, ó. Aí a cadeia vai ser heterogênea. Por que essa cadeia aqui, ó? Essa aqui é hetero. Ó. Heterogênea, tá? Essa aqui, ó. Essa aqui vai ser homogênea. Por que é homogênea? Porque ela não tem heteroátomo. É uma cadeia homogênea, ó. Como assim, professor? Mas não tem o nitrogênio? Sim, mas ele não é heteroátomo porque esse nitrogênio não está entre dois carbonos, ó. Ele está ligado só a um. Mas tem que estar no meio para ser heteroátomo. E se tiver heteroátomo, é heterogênea. E se não tiver, vai ser homogênea. Então, professor, eles têm a mesma forma molecular? Tem. Pode contar que a forma molecular, ó, essa aqui, é a mesma para os dois. Então, são compostos diferentes. Ó, a dimetilamina e a etilamina, ou dimetilamina e etilamina, são compostos diferentes, com cheiros diferentes, sabores diferentes, ponto de fusão, ponto de ebulição diferentes, e são compostos que são isômeros. Por quê? Por que eles são isômeros? Eles são compostos diferentes, mas eles têm isomeria de cadeia. Por quê? Eles têm a cadeia diferente. Um tem a cadeia heterogênea, o outro tem a cadeia homogênea, tá? Mas eles têm a mesma fórmula molecular. Por isso que eles são isômeros, tá? E diferem em quê? Na cadeia. Por isso que eles são isômeros planos de cadeia, tá? Certo? Ó. Aqui é a isomeria de cadeia. Agora, pode ocorrer também isomeria estrutural quando eu tenho compostos que têm a mesma forma molecular, mas um tem a cadeia fechada e o outro tem a cadeia aberta. Olha aqui, ó. Ciclopropano e propeno. Mesmo número de carbonos, ó. C3, ó. C3. Aqui. C3, C3. H6 é, ó. 2, 4, 6. H6. 2, 5, 6. H6. Ó, eles têm a mesma fórmula molecular, mas são compostos diferentes. O ciclopropano é um composto e o propeno é outro. Então, eles são isômeros de cadeia, tá? Isômeros planos de cadeia, porque eles têm a mesma fórmula molecular, aí eles são isômeros. Mas eles diferem em quê? Na cadeia. Um tem a cadeia fechada e o outro tem a cadeia aberta, tá? Então, isomeria plana de cadeia. A isomeria de posição. O que muda isso é a posição dos ligandes. Olha só. Tem esse caso, que é a posição diferente de insaturação. O que é insaturação? São as ligações, ó. Ligações duplas, ó. Aqui, nesse primeiro, no bútio-eno, a ligação dupla está entre o carbono 1 e 2. Então, está na posição 1. Como assim? Olha aí. Olha aqui. Carbono 1, 2, 3, 4. Vou numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto. Esse 2 está muito cachorrão. Pronto, aí. Então, olha, aqui a ligação dupla está entre o carbono 1 e 2. Então, ela está na posição 1. Por isso que é but-1-eno, tá? But porque tem 4 carbonos, En porque tem ligação dupla entre carbonos e O porque é hidrocarboneto. Então, é o but-1-eno. E esse aqui é o but-2-eno, porque a ligação dupla está entre o carbono 2 e 3, tá certo?
Então, gente, é o seguinte, eu quero que vocês percebam isso aqui, ó. Esses são compostos diferentes, tá? Ah, professor, mas o nome é parecido, a cadeia é parecida, mesmo assim são compostos diferentes. Mas eles têm a mesma fórmula molecular. Se eles têm a mesma fórmula molecular, eles são isômeros. Mas eles diferem em quê? Na posição da ligação dupla, que a gente chama de insaturação. Então, ele é isômero de posição, porque muda o quê? A posição da insaturação. Agora aqui, ó, outro exemplo de isomeria de posição. Esses compostos aqui, se você contar, os dois têm a mesma forma molecular, eles são isômeros. O propan-ol e o propan-2-ol. O que está mudando aqui? É a posição do grupo funcional. Que grupo funcional é esse? O OH, que é o grupo funcional de álcool, tá? Quando tiver um OH ligado a carbono saturado, a gente vai dizer que é álcool. Os dois têm a mesma função, os dois são álcool. Tem a mesma forma molecular. O que eles diferem em quê? Na posição da hidroxila, ou seja, do OH. No propan-ol, o OH está no carbono 1. E no propan-2-ol, o OH está no carbono 2. Então, aqui é uma isomeria plana de posição, tá? Uma isomeria plana de posição. Agora aqui, temos a diferente posição de um heteroátomo. Essa isomeria aqui também é chamada de metameria, tá? Tem livros que chamam ela de isomeria de compensação ou metameria. Então, se falar em isomeria de compensação ou metameria, é isomeria de posição relacionada ao heteroátomo. Ó, aqui, o heteroátomo está entre o carbono 1, né? E o carbono 2, certo? Aqui, ó, na cadeia desse outro composto, ó, do etoxetano, está entre o carbono 2 e 3. Então, o que está mudando aí? A posição do oxigênio, do heteroátomo. Então, nós temos aí... Professor, e a fórmula molecular é a mesma? Olha, tem que ser. Se a fórmula molecular deles for diferente, eles não são isômeros. Para ser isômero, obrigatoriamente tem que ter a mesma fórmula molecular. Tá certo? Então, se tem a mesma fórmula molecular, que eu sei que tem, né? A gente só não vai perder tempo contando. Eu quero que vocês congelem o vídeo nessa hora, conte os átomos e vejam, confirma se tem a mesma fórmula molecular, o metoxipropano e o etoxietano. Se tiver, vocês pensam, opa, tem a mesma fórmula molecular, são isômeros. Mesma forma molecular, são isômeros. Mas eles são compostos que eles são diferentes em quê? Na posição do heteroátomo, na posição do oxigênio. Então, vai ser isomeria de posição, tá certo? Aqui nós temos diferente posição também, ó. Olha só, aqui, ó. Esse grupo aqui, ó, está entre o carbono 1 e 2, ó. Aqui não, ó. Aqui tá bem no começo já, ó. Certo? Ó. Olha só, o nitrogênio aqui, ó, tá numa posição. E aqui, opa, 1, 2, 3. Deixa eu corrigir isso aqui. Olha só. Ponto. Aqui. Ó, 1 e 3. O nitrogênio. Aqui o nitrogênio está entre o carbono 1 e 2, ó. Então, outro caso, ó. Então, a N-metil-etanamida é diferente da N-etilmetanamida, tá? São compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Mas eles mudam o quê? Na posição do heteroátomo. Como mudam a diferença deles é justamente só a posição do heteroátomo, nós estamos diante de isomeria de posição, tá certo? Agora aqui, ó, diferente posição de um substituinte, né? Quando isso acontece, é o seguinte, olha só. Quem que está na posição diferente aqui, ó? Eu sei já que esses compostos são isômeros. Por que eles são isômeros? Porque eles têm a mesma fórmula molecular.
Então, eles são isômeros. Conta aí. Se acha que eu estou mentindo, pode contar. Isomeria. Mas o que está mudando? A posição do cloro ali, ó, certo? Então, aqui, ó, o cloro está no carbono 1. Por isso que é 1-cloro-propano. Nesse outro composto aqui, ó, está no carbono 2, é o 2-cloro-propano. São compostos diferentes que têm diferentes posições desse grupo ligante aí, tá? Então, a gente está diante da isomeria de posição, tá certo?